bom estar aqui. Aumenta a responsabilidade, porque cada ano tem uma expectativa aí. Eu acho que eu gerei uma expectativa maior ano passado, que eu estava falando de conjuntura econômica. Pelo visto, as pessoas ouviram o que eu falei aqui, né? Vamos ver se eu consigo falar alguma coisa que no ano que vem bata de novo. E também eu tenho um desafio aqui com esse tempo de falar algo que conversa em todos os ambientes que eu frequento aí sobre futuro de Brasil, futuro de mundo, mas de uma maneira que possa ser aplicada a você, na sua realidade, no seu momento. Então eu vou tentar falar sobre o macro, que é o que dá o pano de fundo, que é o que cria as condições do micro, mas é importante a gente entender também como ficamos nós aqui, que somos meros mortais, não estamos lá discutindo o futuro do G7, do G20, não estamos lá em Brasília falando sobre as eleições de 2018, mas vamos sofrer as consequências de tudo isso. Empreendedorismo em tempos de crise. Então, empreendedores do reino, crise, parece que crise é uma coisa que sempre tem, né? A gente sempre fala, estamos em crise, e essa é uma coisa que você tem que evitar. Eu já falei isso aqui uma vez, não se paute por aquilo que está no jornal, porque as pessoas falam, porque elas sempre retratam o passado. Existe um conto judaico, do Sholem Aleichem, que é um escritor judeu da Europa Oriental, do século XIX, XVIII, em que ele fala assim, naquela época tinha aquelas vilazinhas em que os judeus moravam lá, os shtetls, e ele dizia, toda vez que eu saio de casa para ir para a feira do fim de semana vender os produtos, e eu vendo tudo que eu tenho, eu não deixo de falar para todos os meus vizinhos que aquela foi a pior feira que eu tive na vida. Porque aí eu fico feliz, porque eu ganhei muito dinheiro, e eles ficam felizes pela minha desgraça. E o contrário, quando eu não vendo nada e estou deprimido, eu chego lá e falo que nunca teve melhor dia da minha vida. Porque aí eles ficam tristes porque eu ganhei e eu fico triste porque eu perdi. Então, realmente, as pessoas elas estão sempre reclamando. E quem está enxergando o novo faz o que acontece, que a Bíblia fala, que está certo, né? Com aquele que olhou um tesouro dentro de um campo. Ele não saiu falando, olha, tem um tesouro no campo. Ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. O que a parábola não diz, mas é óbvio que aconteceu, é que alguém vendeu o campo. O cara que vendeu a preço de mercado. Não sabia do tesouro. Então ele vendeu por aquilo que ele achava que valia. Mas valia muito mais. E valia quanto? Valia muito mais do que ele tinha. Tanto é que ele teve que vender tudo que ele tinha para comprar aquele campo. Então, tudo que ele tinha pagava o preço que os homens achavam que valia. Mas o que realmente valia era o que Deus achava que valia. Era o tesouro que estava lá. E você tem que entender isso no seu negócio. Que as pessoas vão precificar o seu negócio conforme elas acham. Mas você tem que entender o quanto ele realmente vale. E isso liga com o que o Metz falou esses dias aqui, de Jeremias. Eu fiquei pensando quando eu li essa passagem aí, né? Foi lá, o parente do Jeremias tinha o direito de vender, ele tinha o direito de comprar, ele comprou o terreno. Quanto valia um terreno em Jerusalém com ela sitiada e os babilônicos falando, vão acabar com tudo isso aqui? Então, com certeza, ele vendeu barato. E para aquela pessoa que vendeu, ele pensou, fiz um excelente negócio, porque eu transformei terra que vai ser destruída em grana líquida. Estou saindo com dinheiro na mão. Quanto valia aquilo? Então, o empreendedor consegue enxergar um futuro, mas consegue sobreviver a ele também. Então, nós temos que passar por essa crise sabendo quanto nós valemos e quanto vale o nosso negócio. Mas tem que entender o tamanho da crise, porque, para não precisar traduzir, timing is everything. Então, você tem que ter o timing certo para a sua ideia funcionar realmente. Então, falando aqui do ano passado, né? Como dizem aí a série de TV, previously on Empreendedores do Reino, né? Nos capítulos anteriores, seriado Netflix, né? E até estava pensando aqui, de repente, já que são empreendedores aqui nessa situação, pode ser escolher um seriado aqui, ó.
Que eu faço agora? Estou perdido. Para onde que eu vou? Então, só para esquentar a memória de vocês aqui, eu falei sobre conjuntura econômica, que é o ambiente interno, o ambiente externo e uma metodologia de fazer as coisas acontecer, até como educação. Então, o ambiente interno é a situação do Brasil, as nossas crises, nossos problemas, nossas lutas, e é duro de ver que nós estamos vivendo uma crise que nós mesmos criamos. Então, esta crise que nós estamos vivendo aqui, ela não é a pior, apesar de ser uma das piores recessões que nós vivemos. Essa recessão de 14 meses aí, uma das piores da história do Brasil. E ela não é devido a um problema internacional, um boom, não sei o quê, a China, a guerra, ao subprime. Ela é a incompetência nossa em tratar dos nossos negócios. Então, o ambiente interno é muito, muito importante. O ambiente externo também é importante porque, óbvio, foi ele que motivou o boom que nós vivemos. Não foi nosso mérito cavalgar essa onda de prosperidade que o governo Lula 1 e 2 viveu. É claro que também sorte é importante, mas, assim, os preços das matérias-primas subiram, mundialmente falando. O Brasil é um grande produtor de matéria-prima, então commodity agrícola e commodity mineral subiu demais o preço. E isso trouxe riqueza para todos os países da América Latina, não só para o Brasil. Então, eu fui chamado para ir para o Chile, uns anos atrás, a falar lá com o pessoal de Antofagasta, e a pergunta ali era, e o preço do cobre, vai recuperar? Por quê? Porque o cobre é o principal produto do Chile. 40% da economia é cobre. E quando o preço despencou de 8 para 2, acabou com a economia. E por que despencou? Porque o ciclo de prosperidade do mundo mudou. Então, eu falei isso, é bom repetir, também temos aqui, nossa dupla chinesa aqui, viveu isso. O Brasil, ele cresceu em cima da China, em cima da Índia. Tem 2,5 bilhões de pessoas nesses países. E eles começaram a se desenvolver, a crescer a taxas de 10% ao ano, 7%, 8% ao ano, que é o dobro, o triplo do que nós crescemos nos melhores momentos. O que aconteceu com isso? Há 25, 30 anos atrás, a taxa de nutrição animal, de carne, na alimentação média de um chinês, era 4%. Ou seja, chineses comiam grama. Hoje é 17%. É porco e frango. E carne bovina, mas porco e frango é forte lá. Então, de onde vem o porco e o frango? Brasil. Então, o chinês está comendo comida brasileira. Certo? Muito obrigado, né? Sei. E toda a construção industrial da China, cimento, ferro, granito, Vale do Rio Doce. Então, as nossas commodities minerais foram... E isso causa um ciclo de riqueza que nós estamos cavalgando aqui. O mundo inteiro. Quando a China parou de crescer, deu um tranco em todo mundo. E o mundo passou por essa crise de 2008 para cá, nós pegamos a rebarba dela, o que era uma marolinha lá virou o nosso tsunami mesmo, entramos na pior recessão que aconteceu. Agora, o nosso problema é o ambiente interno também, porque o externo a gente não pode controlar tanto, né? Então, qual é o ambiente interno? O governo anterior achava que criou uma nova matriz econômica, baseada em uma política fiscal expansionista, então gasta e aumenta o déficit, e só pode fazer isso porque o governo anterior a esse, que era lá o governo Fernando Henrique, criou uma política fiscal restritiva. Então o Brasil está num momento excelente de ter dinheiro sobrando e gastos mais ou menos controlados, que a gente nunca teve gasto controlado, mas tinha dinheiro entrando e um controle fiscal forte, que se o prefeito, o governador e tal explodisse a política fiscal, ia para a cadeia. Então tinha um controle. Todos os bancos foram saneados,
a privatização. Então, o Brasil fez uma lição de casa dolorosa, que a gente gastou uma política institucional expansionista doida, que, em vez de produzir crescimento, beneficiou setores. Então, você baixa o IPI para estimular carro. Ótimo, a gente compra carro mais barato, ótimo, a Volkswagen vende carro direto. Agora, isso faz com que uma indústria automobilística seja criada? Não. Que na hora em que você diminuiu o IPI, ele produz mais. Na hora que subir o IPI, ele produz menos. Que é o que está acontecendo agora. Então, não gerou uma riqueza para frente, não gerou uma infraestrutura. Foi uma transferência de renda de quem paga imposto, nós, para quem está pagando menos imposto, a indústria automobilística. Então, essa política deu muito errado. Juros baixos. É óbvio que é ótimo ter juro baixo, mas baixar artificialmente a taxa de juros, nós chegamos a 7% em 2013, faz com que as pessoas não acreditem mais na moeda. Então, a dívida explode, o juro cria um sistema de consumo que foi o que sustentou o nosso crescimento, consumo, então todo mundo tem crédito e se endivida. Então, você não está produzindo, você está consumindo. Então, é bom poder consumir quando você tem dinheiro, mas consumir com dinheiro emprestado é muito ruim. Então, o brasileiro se endividou e, quando o juro subiu, quebrou. Dólar desvalorizado, que era um problema, né? Bom para quem vai viajar para Miami. A gente tem saudade do dólar 1,50, né? Que maravilha, tudo comprava de graça, mas acaba com a economia nacional, porque a exportação fica não competitiva. A importação, você começa a importar produtos que competem com os locais. Então, você acaba com a nossa capacidade de exportar e acaba com a nossa capacidade de produzir internamente para vender para nós mesmos, porque vem um importado barato. Então, o dólar desvalorizado e o crédito abundante deu essa onda de sucesso e depois veio a conta. Bom, o tripé macroeconômico que veio na sequência, estou lembrando que eu falei o ano passado aqui, né? Voltamos para a ortodoxia, porque isso aqui é o que chamam de heterodoxia. Responsabilidade fiscal, então ela está batendo teto de gasto. Foi uma guerra para o governo Temer poder aprovar isso aí. Muita gente não entende até hoje o que é o teto de gasto. Fala, está tirando dinheiro da educação, está tirando dinheiro da saúde, que absurdo. A nossa Constituição, ela reservou percentual do gasto da receita para áreas. Então, tem reservas. Você tem que gastar em educação tantos por cento, gastar em saúde tantos por cento, e, obviamente, a máquina que consome tudo. Então, para vocês terem uma ideia do nosso governo, nós gastamos mais de 70% do que o governo arrecada com pessoal. Salários, servidor público. Depois tem que gastar mais o custeio da máquina, que vai mais uns 20 e tantos por cento. Sobra menos de 10 para investimento. O que é investimento? É construir alguma coisa, investir em estrada, infraestrutura, porto, fazer alguma coisa que vai fazer o crescimento melhorar. Então, nós não temos capacidade de investir na base, na infraestrutura que faz o país crescer. Como eu estava lembrando aqui, eu fui na China algumas vezes aqui, e uma das vezes estava lá um grande fundo chinês falando de onde investir dinheiro, e ele disse, temos um ditado aqui na China, quer prosperar, construa a estrada primeiro. Então, você investe em infraestrutura. Tem o quê? Tem 4 frases? Eu não sei as outras, não. Pode falar. O ditado é maior. É muito interessante, tem 2 frases. O senhor contou 2, né? Tem mais 2, que é ter menos filhos, plantar mais árvores. Mais árvores, que tipo plantações. Isso. Então são 4 frases no total. Só que essa de menos filhos deu errado na China, hein? Está sobrando árvore, faltando chinês.
Nós vamos falar isso na frente aqui, que é a Previdência. É um problema em todo mundo, na China grande também. Então, a China investe em infraestrutura de uma maneira que a gente não pode investir aqui. Primeiro, porque eles têm mais dinheiro. Segundo, porque eles não têm um governo democrático. E é uma desvantagem mesmo nesse aspecto aí. Então, você vai lá, a China gastou 80 bilhões de dólares em aeroportos. Pronto. Você vai no aeroporto de Xangai, lá o meu gate era 200 e alguma coisa, o número do gate. E o aeroporto de Cumbica, que é o maior do Brasil, tinha 30 e poucos gates. Agora aumentou. Fez um investimento de 4 bilhões para um aeroporto. Então, infraestrutura, ela cria. Você faz a estrada, você faz a cidade, aí você constrói em cima a riqueza que a empresa vai fazer. Então, nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de consumo, nós precisamos de gastos, e a responsabilidade fiscal, que é a capacidade do governo de gastar menos e dentro daquele pod, é fundamental. E o que foi o teto? O teto é o seguinte: eu não estou dizendo que eu vou gastar menos em educação, menos em saúde. Eu estou dizendo que eu vou gastar o que eu tenho para gastar. E se chegou no teto, para de gastar. Então, agora, você vai ter que fazer uma pergunta. Bom, então, eu vou gastar com o quê? Porque se parou de gastar, então, você quer gastar mais em educação? Ótimo. O que você vai deixar de gastar para poder gastar em educação? Aí gera a pergunta de como é que você realoca a sua riqueza. Esse é um desafio que nós não estamos acostumados a fazer. E eu vou lembrar algo muito importante que eu falei aqui o ano passado, repito, porque agora nós estamos mais perto de 2018, que é na hora da eleição você tem que lembrar disso. Vai chegar um candidato, imagina que a eleição, o país é uma família, ele é uma família. As receitas são como de uma casa. E se o pai chega para os filhos e para a esposa e fala: filhos, nós estamos quebrados, não tenho dinheiro, não dá para gastar mais, vamos ter que fazer uma economia de guerra. Tem duas alternativas aqui. Primeira, não tem mais férias, não tem mais TV a cabo, não tem mais carro, não tem mais almoço em restaurante em fim de semana. E 2 anos nós vamos ficar a pão e água aqui, vamos sanear as contas e aí a gente volta. Alternativa 2. Vamos fazer um empréstimo bancário e a gente continua tocando o barco e vê o que acontece. Votação. O que seu filho vai votar? Pensando no futuro, que sou eu mesmo, eu vou ficar sem o Netflix. Não mesmo. Sem banda larga, de jeito nenhum. E o meu WhatsApp? Então, os candidatos vão falar isso para vocês. Eles vão chegar e falar: vote em mim, porque eu vou dar educação, saúde, contra a violência, aumentar o emprego. Ele promete tudo isso. Como é que se faz tudo isso? Gastando. Nós precisamos votar no Winston Churchill. E nem a Inglaterra votou nele, hein? O Winston Churchill, ele foi chamado quando a coisa estava feia e o Hitler estava ganhando. Aí quando os ingleses viram que o Chamberlain não funcionava e que o negócio ia ser perder a guerra, aí eles colocaram o Churchill lá e ele fez um discurso: eu prometo sangue, suor, lágrimas. Esse é um discurso que não dá muito voto, né? E ele cumpriu a promessa. Mas ele falou: vamos ganhar a guerra. Então ele ganhou a guerra. Na hora que ganhou a guerra, ele perdeu a eleição. Pós-guerra. Porque as pessoas não querem fazer sacrifício. As pessoas querem ouvir um conto de fadas. Então não se iluda na hora de votar no candidato. Você tem que votar no candidato que fale política fiscal responsável. Nós vamos cortar custos. Isso vai doer, mas é a maneira de resolver. Segunda coisa, controle da inflação. Então a meta do governo, do Banco Central, é diminuir a inflação. Estava 11%. Agora está 3%. Regime cambial flutuante. Deixa o dólar variar. Porque é impossível, não gastar esse tempo aqui, não é meu tempo aqui, é impossível na economia você controlar ao mesmo tempo a inflação, a taxa de juros e a taxa de câmbio.
Isso é econômico e fisicamente impossível. Você tem que deixar um solto e controlar os outros dois. Então, se o governo resolver controlar a inflação, e a maneira de controlar a inflação é mexer com o juro, então o câmbio tem que estar solto. E nós voltamos para essa receita em 1 ano e pouco, e deu esse resultado. Eu lembro aqui, só para lembrar para vocês aqui, a inflação estava subindo, 11. A taxa de câmbio estava encostando em 3,74. E a taxa de juros estava em 14,5. Esse era o panorama Dilma. Aí entra o Temer. Isso aqui é totalmente a conta pública, não, déficit da conta pública. E o índice de confiança do empresariado, pra você ter uma ideia ali, aquela coisa no meio ali é os 50, né? Quando está acima de 50, significa que as pessoas estão confiando na economia. Esse vale que você está vendo aí, 2015, 16, levou o índice para 35. Esse é o passado. Agora vamos falar do futuro. Como está agora? Presente. Então você vê aqui, achei um gráfico maiorzinho aqui. Nós batemos no 35 lá em setembro de 2015. O Brasil ia dar errado, sem nenhuma perspectiva de futuro. E aí os empresários começaram a acreditar. Aquela linha azul é os 50. Foi para os 53, setembro, exatamente quando nós estávamos aqui, um pouquinho, né, um mês depois do encontro aqui. O Temer tinha entrado e a esperança tinha voltado, porque ele começou a falar dessa linha de economia aqui. E aí vem a crise do Temer. E o que eu falei o ano passado foi, as notícias econômicas são excelentes, porque essa é a melhor equipe econômica que nós tivemos em muitos anos. E estão fazendo o trabalho. Agora, as notícias políticas são complicadas, porque esse Temer está baseado numa coalizão de 23 partidos, que todos estão preocupados com eles e com a eleição. Então, vão ficar cobrando dele cada medida que vai ser aprovada. Ele vai ter que aprovar o teto fiscal, que ele aprovou, vai ter que aprovar a reforma trabalhista, que ele aprovou, eu falei no meu seminário aqui, é uma das maiores notícias que a gente teve no Brasil. Tem um monte de gente preocupada com isso, mas é a melhor maneira de você fazer crescer, é tirar a marra trabalhista. Para quem é empreendedor, sabe o custo do CLT. Então, se você puder negociar diretamente com o seu funcionário, terceirizar o serviço, negociar férias, negociar quando a coisa está ruim, baixar salários, essa flexibilidade gera riqueza, não gera pobreza. Está tirando direito do trabalhador, ele tem o direito a desempregar. Então, isso vai dar um boom que nós estamos começando a experimentar ainda. Passou essa lei. E tem agora a reforma da Previdência, que é a mais complicada e muito difícil de passar, porque aí os custos políticos foram aumentando, os escândalos foram surgindo, bateu, e, na minha visão, eu também encontrar isso no começo desse ano aqui, ia ser difícil ele se manter. E ele se manteve. Resiliência completa. Então, nós temos hoje um presidente que, da maneira como ele está fazendo, que está pagando essa conta com favores de todos os tipos, está se mantendo no poder. E me perguntaram como, por quê, tal, a mídia está contra, a oposição, como é que ele consegue? Existe uma conjunção de fatores econômicos e políticos que dão sustentabilidade para ele, porque é melhor que o Temer chegue até 2018. Mas, com certeza, ele não vai eleger o novo presidente. A pergunta é se o PMDB vai dar sustentabilidade para o novo governo, que para nós seria excelente que não fosse. Mas a pergunta é, e quem vai dar? Porque também não dá para ter um governo sem sustentabilidade. Então, esse, no campo econômico, e falando do ponto de vista do empreendedor, do empresário, é o cenário do Brasil. Falar do que vai acontecer aqui. Aí eu me pergunto para vocês, o que você vê aqui? Um copo meio cheio de água. Ou meio vazio? Então, essa é a clássica questão, né? O copo está meio cheio, está meio vazio. Então, os pessimistas dizem que está meio vazio, os otimistas dizem que está meio cheio, os físicos dizem que está cheio.
50% de água, 50% uma mistura gasosa de nitrogênio, oxigênio e gases nobres. Eu não sei a sua percepção, pessimista ou otimista. O brasileiro tende a ser pessimista com essas notícias. Ele é otimista com a vida, mas é pessimista com... Vai dar certo? Ah, não, vai dar errado. Talvez esse seu negócio é meio português. Eu até vi aqui um desses portugueses, ó. Olha como eles falam. Como vês este copo? Meio vazio ou meio cheio? Quer dizer, a primeira pergunta é meio vazio ou meio cheio? Então ele já está lá achando, está meio vazio. O que nós não podemos ser, é um otimista utópico. Eu achei uma aqui para falar isso, ó. Está meio cheio ou está meio vazio? Você pode achar que está meio cheio, mas não pode achar que está cheio daquele jeito, né? Meio cheio para cima, está sustentando no nada ali. Então, cuidado na hora de fazer a estimativa do seu negócio. Porque isso também é um comportamento humano. Fizeram uma pesquisa, eu li um monte de livro de behavior aqui, é uma coisa que a gente está estudando, até com tecnologia, que é o nudge. Não vou falar sobre nudge agora não, mas é muito interessante. Comportamento. Então, fizeram uma pesquisa, por exemplo, lá com estudantes das melhores universidades americanas, que eles chamam de Ivy League, que é o Harvard, Yale, todas as faculdades lá. São as pessoas de alto QI, de grande capacidade. Então, você tem uma classe lá com 200, e a pergunta para a pessoa é: como que você se ranqueia em relação às pessoas dessa classe? Você está em que quartil? Os menos espertos, a média, média mais, ou os super inteligentes? E ele sabe que todo mundo ali é Harvard, como ele. Não está perguntando se ele é burro, está perguntando se naquele ambiente onde ele está. E todos colocam média mais para os melhores. Ninguém fala eu sou o pior. Porque não quer dar o braço a torcer e porque acha que de algum jeito vai dar certo. Então tem um otimismo embutido nas nossas perguntas. Você pergunta para a pessoa: você acredita na instituição do casamento? E a maioria fala não. Os jovens de hoje não acreditam no casamento. Aí a segunda pergunta é: e o seu casamento vai acabar em divórcio? E 80% fala: não, meu casamento vai dar certo. Então aí ele fala que 70% dos casamentos dão errado, mas que o dele com certeza vai dar certo. Então essas incoerências estão dentro da gente. É um otimismo com o negócio, você fala: não, o meu negócio, a crise está grande, mas o meu negócio vai dar certo. E eu tomo posse da bênção de Raabe, né? O muro vai cair, mas a minha casa não cai. Então nós temos uma tendência cristã ainda por cima de um otimismo de que Deus vai fazer um livramento, porque Ele prometeu: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Esse é o maior índice de vestibular do mundo, é 11.000 para 1 a relação candidato-vaga. Então você passou nesse teste, e é uma promessa bíblica. A pergunta que se faz é: por que Deus faria isso com você? Que Ele pode fazer milagre? Pode. Por que Ele faria esse milagre? Por que Deus abençoaria o seu negócio para que você ganhe dinheiro, dinheiro, dinheiro? E a sua resposta é: porque eu vou dar o dízimo. Pé. Então, Deus criou as regras do jogo e quem se utiliza delas vai dar certo. Então, as leis físicas são para todo mundo. Então, na hora que eu descubro que matéria até matéria, na razão direta das massas, é inversa do quadrado da distância, eu fiz física. Eu sou engenheiro e físico. Agora quero ver a Jani traduzir isso aí. Ele não precisa traduzir que... Então, o Newton, ele descobriu a lei da gravidade. Ele descobriu que a gravidade faz com que a coisa de maior massa atraia mais do que as coisas de menores massas. Grandes planetas, grandes estrelas atraem mais
do que planetas pequenos menores. Então, eu tenho a minha massa aqui, 90 quilos e 1,90 m. E a Terra tem a massa dela. Então, eu com a minha massa atraio a Terra. A Terra com a massa dela me atrai. Quem ganha? A Terra, porque ela tem maior massa. Então, matéria atrai matéria, na razão direta da massa. Quanto maior a massa, mais atração. E na razão inversa do quadrado da distância. Ou seja, quanto mais perto eu estou, mais aumenta a atração. E aumenta ao quadrado, não é linear. Então, quando vai chegando perto, ela puxa mais rápido. É por isso que tem buraco negro. Quando você chegou perto do buraco negro, ele tem muita massa, muita massa. E quem chega perto é engolido. No quadrado da velocidade. Você não sabia disso. Acabei de te explicar. O Newton descobriu já faz uns séculos. Agora, você não sabe disso, mas você não se joga da janela. Por quê? Porque você sabe que a lei da gravidade funciona. Que se você sair, você pode, como criança, achar que vai sair voando, né? Alguns têm essa tentativa de pular e sair voando. Mas você sabe que vai puxar. Por quê? Porque existe a lei da gravidade. E a lei da gravidade está sobre justos e injustos, maus e bons, ímpios e pecadores e santos. Porque é uma lei física que Deus criou. E ninguém muda a lei que Deus criou. Agora, Deus também criou outras leis. Ele criou as leis sociais, que todo comerciante tem que saber. A lei social diz que se você fidelizar o cliente, ele volta. Então, é bom fidelizar o cliente. É bom tratar bem o cliente. É bom dizer para ele coisas que ele gosta, porque ele vai ficar simpático com você e na hora de escolher ele vai voltar. Então, antigamente, uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando você comprava um produto que estava com defeito, você voltava lá e o cara falava, você não olhou, azar o seu. Agora, por quê? Porque para ele pagar aquilo era prejuízo. Na cabeça dele, assim, se eu vou devolver para o cara, eu estou perdendo dinheiro. Então eu já vendi, agora o problema é seu. O que a lei social falou? Não funciona assim. Então o que a Apple faz? Está quebrado? Tom novo. Não pergunta, ela troca. E você fala, uau, uau. E quanto ela cobra no produto novo? Ela embute todo esse custo. There is no free lunch. Então, o que ela faz? Ela usa a lei social e não perde dinheiro. Ela encanta você e fala, eu sou tão boa que o meu produto vale o dobro da concorrência. Porque, olha, eu devolvo todos os quebrados. Essa lei, é importante falar isso, porque esta lei, ela contraria a física, né? Ela está dizendo que é melhor você perder no primeiro momento e ganhar no longo prazo, do que ficar ganhando no curto prazo e perdendo no longo prazo. É melhor fidelizar o cliente. Eu já contei essa história, mas acho que a maioria não ouviu. O Walmart veio para o Brasil e se estourou. Ele veio para cá achando que iria vender aqui como vende nos Estados Unidos. Pegou a mesma logística, a mesma estrutura, o mesmo tipo de loja, botou lá. Então você entrava no Walmart, tinha lá carrinho de golfe, lancha, coisas que você usa muito aqui no Brasil, né? Taco de beisebol. Não funcionou. Ele tinha que entender o mercado brasileiro, a colocação dos produtos na gôndola, mudar toda com a nossa cabeça aqui. Fez a maior reforma, mudou toda a equipe da gerência e começou uma campanha para fidelizar o cliente. Qual a campanha do Walmart? Venha no Walmart fazer as suas compras. Se o caixa não te disser bom dia, boa tarde, boa noite, a sua compra é grátis. A ideia é boa. Por quê? Porque você não vai no Walmart. Mas, pera lá, se o caixa não disser bom dia, boa tarde, boa noite, a compra é grátis? Vamos testar, né? Vamos ver se eu tenho a sorte. Ainda mais porque caixa, não sei se tem algum caixa de supermercado aqui, desculpe, mas caixa de supermercado é um recalcado na vida. Começa pelo nome. Jolis Cleide. Dulce Claire. Olha o nome dessa caixa de supermercado e fala, coitada, ela está com raiva porque o pai dela deu esse nome,
e fica descontando em você aqui. É incrível. Então, a gente que está lá, que é uma profissão realmente chata ficar lá, né? Passando um negócio mecânico, que vai acabar, segundo a Amazon, já não tem mais caixa. Você vai passar pela porta e já fez a compra. Então, campanha, e essa história um amigo me contou. Chegou no Walmart, passou o negócio lá, a mulher do caixa não deu bom dia para ele. Aí ele falou, você não me deu um bom dia, agora eu tenho que comprar grátis. Ela falou, não, a promoção terminou ontem. Eu sei quando eu falei, não acredito, o Walmart gasta uns milhões numa campanha, e tudo que a mulher está esperando é o dia em que ela não precise dizer bom dia. Agora eu sou feliz. Morram todos. É uma lei social. Eu tenho certeza que você deve receber cartas. Não é mais dos seus amigos, ninguém manda carta. Quem te manda carta é banco, cartão de crédito, contas. Mas o American Express sabe a data do seu aniversário. Feliz aniversário, Paulo. Você tem aqui promoções, a TAM, a Gol, o UOL. Esse pessoal fica te mandando, porque eles sabem que se falar feliz aniversário é simpático. Ele está interessado com a tua vida? Não. Ele ama você? Não. Você sabe que ele não te ama, mas você não gosta de receber um feliz aniversário? Eis aqui, você pode comemorar com a sua esposa nesse restaurante pela metade do preço? Aí tem letra pequenininha lá dentro, seja o menu que o restaurante colocou, é só para você, não é para ela, o preço dela é o dobro do seu. Mas fica aquele simpatia. Uma lei social. As leis sociais funcionam, e Deus criou essas leis sociais, como a humanidade se relaciona na sociedade, para justos e injustos, ímpios e não ímpios. Então, eu termino essa lei social, última piada. 2 judeus sentados na porta da igreja católica, pedindo esmola. Um com uma cruz e o outro com uma estrela de Davi. Aí o cara vai lá ver aquele mendigo com a cruz lá, dinheiro para ele, o outro estrela de Davi, nenhum dinheiro. Aí vai passando o tempo e ninguém dá dinheiro para o judeu com a estrela de Davi. Só dá dinheiro para quem estava lá com a cruz. Aí chega um cara e fala, escuta, meu amigo, você não está percebendo que você não está agradando? Ninguém vai te dar dinheiro na porta da igreja católica, você escolheu o lugar errado, vai pedir dinheiro. Aí um vira para o outro e fala, tá vendo, Isaac, brasileiro não entende nada de marketing. Eram 2 judeus. E o fato de ter um judeu com a estrela de Davi induz você a dar dinheiro para o outro, que você não daria. Então eles fizeram uma aliança ali para poder funcionar. Marketing. Depois divide ali. Eu estraguei a piada contando que eram 2 judeus. Se eu falasse que eram duas mendigos na porta da igreja católica, né? Então, agora, por que eu falei da lei social? Porque tem uma terceira lei, que aqui nesse ambiente pode falar, que é uma lei espiritual, que é tão lei quanto a lei social. A lei espiritual diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Isso é uma regra de Deus, que tem a ver honrar o pai e viver mais. Você pode até fazer umas ilações aí, né? Você trata bem o pai, te dá comida, te dá dinheiro, tem mais saúde. Mas a honra, como já foi dito aqui, a honra faz com que Deus prolongue os teus dias. É uma promessa de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Então tem uma bênção em dar o dízimo. Na lei física, 9 décimos é sempre menor do que 10 décimos. Na lei social, se você der 10% em retorno para o cliente, ele vai voltar para te comprar mais. Mas na lei espiritual, se você dá 10% para Deus, ele abençoa os 9 décimos mais do que se tivesse 10 décimos. É uma lei espiritual. E esta é a razão pela qual
as igrejas prosperam, falando de prosperidade. Porque as leis não são relacionamento com Deus. Leis são o que Deus criou. E vale para qualquer um. Tem uma pessoa da Bolívia, nós temos uma igreja na Bolívia, que um empresário, ele foi falar com o nosso pastor lá, falou, me explica esse negócio do dízimo. Ele falou, quer dizer que se eu der dinheiro aqui, Deus me abençoa? É. Verdade, pastor? É. Vou dar o dízimo. O cara vendia, dava o dízimo. Vendia, toda semana ele trazia dízimo. Não é crente, não sabe nada. O cara começou a ganhar mais dinheiro. Aí que começou. Porque é uma lei. A família da minha mulher é judia. Tem um amigo da família, que é um judeu, que não quer saber de evangelho. Ele passou uma grande crise financeira, bem de vida, passou uma grande crise financeira. Mandou a família para morar com os parentes de longe, ficou em casa, cortaram água e luz do apartamento dele. Ele quebrou. E ele é um cara assim que resiste. Falou, eu vou continuar aqui, vai dar certo, vou investir. Então não tem água, não tem luz, vou tomar banho na praça. Ele foi numa praça pública para tomar banho na fonte. Aí chegou lá, veio um cara da Universal. Falou de Jesus, pare de sofrer. Não? Ele olhou para aquele cara e falou, a última coisa que eu preciso é de um chato tentando me converter. Falou, eu sou judeu, não acredito em nada de vocês, se eu fosse me converter, não seria Universal. Então, me erra. Aí o cara falou assim, você não está acreditando, né? Então eu quero dizer uma coisa para você. Hoje, você vai receber uma oferta. E essa oferta, você vai numa igreja universal e dá o dízimo. E Deus vai te abençoar. Então ele pregou o evangelho da Universal, que é dê dinheiro que vai dar certo. Ele chegou em casa, embaixo da porta dele tinha um envelope, R$500. Um amigo pensou nele e falou, você está fazendo grana? Deixei aqui, R$500 para você. Um bilhetinho, R$500. Ele olhou aquele negócio e falou, uau. Aí ele pensou, meu Deus do céu, eu não vou brincar com essas coisas, não. Ele foi na Igreja Universal e deu os R$500. Ó, Deus, você me deu, está aqui, ó. Deu 500. Ele deu tudo. Ele não deu o dízimo. Falou, eu não quero confusão com essa história. E o pastor lá, como é que é e tal, ele explicou a história. Resumindo, ele se converteu. Está na Igreja Universal. Esse cara é o que importa a água santa de Israel. Está milionário. A Universal vende água do Rio Jordão, não é? Ele que faz a importação de Israel, traz água do Rio Jordão, só pode vender nas dioceses, tem um esquema lá, né, dioceses lá, sei lá o nome. Ele é tem a prioridade de trazer água de Israel para o Brasil. Não, o negócio é dele. Por que eu estou dizendo isso aqui? Estou me arriscando até a dizer essas coisas, mas olha, quando a Bíblia fala que fazia prova de mim se não abrir as janelas do céu, e delas uma bênção, tal, a maior abastança, a Bíblia está falando que se você for dizimista, Deus vai abrir as janelas do céu e derramar bênção na sua vida. E isso não tem nada a ver com salvação. Porque pela Bíblia, como é que a pessoa se salva? Ela tem que entrar pela janela? Ela entra pela porta. Quem entra pela janela, aliás, não é muito bem recomendado, segundo João 10. Né? Então, meu irmão, uma lei espiritual não quer dizer que Deus é o seu Deus e que você vai para o céu. Você não tem um relacionamento com Deus porque você obedece a uma lei que Ele criou. Mas Ele criou leis físicas, sociais e espirituais. E se você obedecê-las, você vai prosperar. Agora, se você entender o que Deus quer para a sua vida, que é a sua vocação, aí ela é o tipo 4 lá do Júnior, que não está ali crescendo para ficar rico, mas está entendendo um propósito e um chamado. Então Deus vai te abençoar no propósito dele. Então 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não vai atingido, porque eu te escolhi, eu te chamei para fazer isso. Você tem que descobrir essa questão com Deus. Então eu já aproveitei aqui e fiz a minha mensagem
no meio da conjuntura. Porque você não pode ser o crente que olha para esse copo e fala: em nome de Jesus a água não vai cair, porque eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, o sol nasce sobre justo e injusto. Então todas as regras valem. Se você não trabalha, não tem resultado. Não pense que você vai ter uma diferença competitiva porque você é cristão. Eu sempre fui um excelente aluno. Modéstia às favas, fui um muito bom aluno. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fui o número 2 do vestibular. Eu entrei no terceiro colegial, no segundo colegial, entrei no terceiro colegial, e eu sempre tirei notas altíssimas. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar para Jesus muito fortemente. Era o maior grupo de universitário do Brasil na época. Mal estudava. Veio a prova de cálculo, eu tirei 3. Nunca tinha tirado 3 na minha vida. Por quê? Porque na faculdade você não assiste a aula e depois cai aquilo que está na prova. No colegial você assiste a aula, entende o que está lá, e um pedaço do que você viu cai na prova. Na universidade, pelo menos uma boa universidade, não. Ele dá aula e cai coisas que você não viu. Você tem que estudar, porque o professor não explicou, aliás, ele explicou mal, inclusive. Você tem que ler o livro sozinho, você tem que aprender a estudar por conta. Então, Deus não me fez tirar boas notas porque eu era cristão e estava fazendo a obra de Deus, não. Eu tinha que estudar mesmo, aprendi na marra esse negócio. Fiz várias experiências, inclusive, vários jejuns, orações e campanhas. Estudar, trabalhar, conhecer o mercado, cortar custos e investir. É isso que faz você crescer. Então, o Brasil agora, vou falar do copo vazio, como é que é? Meio cheio. Para acabar aqui o nosso negócio. Inflação abaixo de 3%. Juros, 8 quedas consecutivas, está em 8,25%. Está caminhando para 7% ao ano. PIB, crescimento do Brasil para 2018, já está prognosticado em 3%. Na margem, nós estamos crescendo isso. Este ano vai dar uma coisa, em 2018, 3%. Se essas coisas acontecerem assim, e tem grande chance de acontecer, balança comercial. A balança comercial está no recorde histórico desde que se mede balança comercial no Brasil. Deu 36 bilhões até agora de superávit, importação e exportação, e vai dar 60 bi no ano. Está entrando 60 bilhões de dólares mais do que está saindo na balança comercial. Recorde da nossa história. Então, no campo, os agricultores estão felizes. Eu falei ontem que me perguntaram aqui, não está faltando dinheiro na fronteira agrícola. Mato Grosso, Goiás, Paraná. Lá no Mato Grosso, as concessionárias não têm carro para vender, não tem trator para vender, não tem caminhão para vender. Vendeu tudo. A produção está subindo. Então, esta crise que nós estamos sentindo aqui é uma crise da cidade e do setor de serviços. Mas lá na ponta está começando a subir. E esse dinheiro ele vem em ondas. Então, o desemprego é o último que é impactado. Mas já faz 5 medições que o desemprego está diminuindo. A última medição aqui do desemprego deu 74 mil positivo, 340 mil empregos a mais esse ano. 340 mil a mais esse ano. O ano passado foi 750 a menos. Então, nós paramos de desempregar pessoas e estamos começando a empregar. É pouco ainda, porque a taxa de desemprego está em 13%. Mas essa onda ela vai andando. Então, o último a sofrer foi o setor de serviços, a crise. Foi o último. A indústria e a agricultura estavam morrendo e o serviço estava lá bombando. Aí, agora, o setor de serviços está lá embaixo. Mas ele é o último que vai subir também. Então, o prognóstico para frente é um prognóstico muito positivo. A economia como um todo. Então, lembre-se do Scholler Lehen. O pessoal vai ganhar dinheiro e vai ficar quietinho lá. Mas está ganhando dinheiro. Se acontecer, isso é uma possibilidade, não dá para dizer que vai acontecer, mas se a inflação continuar baixinha, e esse PIB for alto e os juros caírem, vai ser a primeira vez na nossa história em que nós vamos ter juros reais,
menores do que a taxa de crescimento. Ou seja, nós vamos ter um PIB maior do que o juro real. O que é juro real? É a taxa de juros descontando a inflação. É o juro verdadeiro. Então, é o que remunera o capital. Na hora em que a taxa de juros descontada a inflação é menor do que a economia que está crescendo, as pessoas param de comprar juros e começam a investir na economia. E esse é o maior motor do nosso desenvolvimento. E você pode pensar em você mesmo agora como um investidor. Na hora que você vai colocar o dinheiro no CDI, no fundo de investimento, e o banco te avisa que você não vai ganhar 1% ao mês, não vai ganhar nem o 0,7, nem 0,6, aí você vai pensar, mas, poxa, por essa mixaria eu vou colocar o dinheiro no fundo? Então você tira o dinheiro da renda fixa e fala, o que tem aí que é mais produtivo? Aí o cara fala, a bolsa vai subir, então eu vou comprar fundo de ações. Não é todo mundo que faz isso, é uma pequena parcela que faz isso. Mas essa pequena parcela faz a bolsa explodir. Então a bolsa está no recorde histórico dela, de 2008. Bateu agora esse mês. Em 2008 ela estava a 74 mil pontos. 9 anos depois, ela está a 75 mil pontos. Por que a bolsa está subindo? Com a desgraça completa, crises econômicas, políticas, o Temer vai cair, a Lava Jato. Por que a bolsa está subindo? Porque as pessoas não sabem onde pôr o dinheiro, vão pôr na empresa. E aí tem dupla razão, porque a empresa, com o juro mais baixo, vive melhor. Aumenta a capacidade de produção dela e de lucro da empresa. Então, o resultado da empresa melhora, as ações dela sobem. Mas ainda não é esse processo. As ações no mundo inteiro, no Brasil, então, elas crescem 70% por causa da conjuntura. Então, quando a coisa está boa, a bolsa sobe. É o Ibovespa que sobe. 20% por causa do setor. E só 10% por causa da empresa. Então, quando você faz aquela análise daquela empresa que é maravilhosa, bem administrada, certinha, isso não quer dizer que a ação vai subir. Eu trabalhei na Bolsa como empresa, né, há alguns anos. A empresa Bolsa de Valores, hoje chama B3, a B3 ela gera R$1 bilhão ano de caixa. Então, ela ganha lucro líquido, 1 bilhão de dinheiro que entra no caixa da Bolsa todo ano. Todo ano faz anos. Em 2007, 2008, quando juntou o BMF Bovespa, a ação era R$20. Ela foi para 5. Voltou para 10. E não subia disso, mas nem a decreto. A empresa muito boa. Mas o que acontecia? O setor bolsa era visto com suspeição. Porque e se entrar uma concorrência aqui no Brasil? E se o governo não sei o quê? Então tem um monte de coisas que eu não vou gastar o tempo aqui. No momento em que a Bolsa comprou o CETIP, acabou a concorrência. A ação estava a 10 para 20. Agora está 24. Deu 100% em um ano. Então, o mercado reage ao dinheiro. O maior drive de crescimento do Brasil é taxa de juro baixa. Porque você vai começar a pensar, vou fazer um negócio. Só um negócio que rentabiliza mais do que a taxa de juros. E nós, brasileiros, somos intoxicados em taxa de juros. A gente não sabe o que é taxa de 3% ao ano, que o resto do mundo vive nisso. Então, esse é um fator de impulsionamento dos negócios muito forte. Acho que meu tempo acabou aqui, né? 2 minutos. Então, copo meio vazio. Previdência. Eu vou até ler o que eu escrevi ontem aqui, que eu estava vendo o Matt perguntando como é que resolve o Brasil, eu vendo o que vocês estão falando. Qual o problema que trava o mercado, né? Por que o mercado não funciona? Várias pessoas falaram aí. Corrupção, governo. Eu quero dizer para vocês que eu concordo com tudo isso, mas o problema do crescimento do Brasil, do mercado, não é corrupção. Nós temos que lutar contra a corrupção, nós temos que diminuir a corrupção. Deus abençoe nossos irmãos da Lava Jato. Tive com o Deltan Dallagnol aí um mês atrás. Muito legal. Mas, assim, o nível de corrupção brasileiro não é o maior do mundo.
e não é o que atrapalha a nossa economia. O que atrapalha a nossa economia é a incompetência. Muito pior que a corrupção é a burrice. E quando tiver um governo burro e incompetente, aí... Então, o estrago feito foi muito maior do que o rombo da Petrobras. É o estrago da política econômica desastrada. Isso roubou muito mais dinheiro do que qualquer nível de corrupção. Então, o que vai funcionar? Deixa eu ver aqui. Unir a igreja. Outra coisa a falar, unir a igreja é importante também, mas não é isso que muda o governo. E eu estava pensando, qual que é a proposta que você fazer? Qual a proposta para aumentar? Eu falei, acho que a gente tem que aumentar, para melhorar o mercado, tem que aumentar o preço do pepino e da abobrinha. Porque está muito barato o pepino e a abobrinha, está sobrando pepino e abobrinha aí. Então, tem um monte de pepino na economia e as pessoas estão falando um monte de abobrinha. Você precisa aumentar o preço desses negócios aí para dar certo. Tem que deixar o mercado funcionar. E o mercado, para funcionar, tem que errar. Então, aí é o seu exemplo de empresário. Se você tiver o risco e o retorno, aí começa a funcionar. A sua ideia deu certo, você ficou rico, então você está feliz. A sua ideia deu errado e você ficou pobre, tem que pagar a conta, que é o que eles chamam de moral hazard. Na hora que você dá errado e o governo te ajuda, você começa a achar que pode arriscar sem problema. E aí a economia dá errado. Então, o que o governo fez, salvando as empresas que dão errado, atrapalha, não ajuda. Então, nós temos que, eu coloquei aqui, em 2018, tem que eleger um governo que queira diminuir o Estado e não resolver o problema. Não vote numa pessoa que quer resolver o problema. Vote numa pessoa que diga, eu vou diminuir o tamanho do Estado, porque é você quem vai resolver o problema. Não é o político que vai resolver o problema. Então, ele tem que falar menos. Você tem que votar em João Batista. O João Batista é a chapa que você tem que votar. Convém que ele cresça ou diminua. Então, vota num cara que fala menos Estado. Minarquia. Previdência é um problema porque nós temos uma população que está se envelhecendo e não está ganhando dinheiro. Então, essa conta, não vou gastar o tempo da Previdência aqui, porque é um assunto vasto, mas ela é um problema mesmo, porque eu ouvi uma frase do Gustavo Franco, estava conversando com eles na semana retrasada, ele falou essa frase, eu escrevi, continuamos a tributar o ausente. Ontem era o pobre via inflação, hoje a criança via dívida fiscal. Ou seja, o Brasil resolveu o problema dele jogando a conta com quem não está vendo. Na época do governo militar, no final, a inflação. Então, a inflação tributa o cara que não está pagando, não está sabendo, porque o pior imposto é a inflação. Então, você tributa o pobre. Agora não tem mais inflação. Nós estamos tributando nossos filhos, porque nós estamos fazendo uma dívida que eles vão ter que pagar. E essa é a dívida previdenciária. Esse é um grande problema brasileiro. Aí que eu falei do ditado chinês lá. Qual o problema da China? Quando um casal na China casa, ele tem que sustentar 14 pessoas. Porque os dois têm pais e avós vivos. Então, a curvatorial está fazendo a pessoa viver mais. Só que ela não é produtiva. E quem está produzindo a riqueza que vai pagar a conta? O jovem. Então, a população economicamente ativa tem que crescer. E essa população economicamente ativa está diminuindo na Europa há muito tempo. Nos Estados Unidos, faz 4 ou 5 anos. E na China, ninguém pensa na China assim, mas lá está diminuindo, porque tem menos gente, porque só podia ter um filho. Só pode ter um filho, você pensa, 2 tem um filho. Então, quando morrem 2, cai um. No médio, longo prazo, vai ter 50% da população. Então, foi diminuindo a população de jovens e aumentando a população de velhos, por causa da saúde. Esses velhos estão se aposentando, tem pouco jovem para girar a economia. Então, o governo chinês, há 3, 4 anos atrás, acabou com a política de controle de natalidade e fala crescer e multiplicar. O drama é o Brasil.
Nós temos 207 milhões de habitantes. E nós temos uma taxa de natalidade abaixo de 2. É 1,6 no Rio de Janeiro. Ela é acima de 2 no Nordeste. Isso significa que o nosso máximo populacional vai ser 235 milhões de habitantes. Isso significa que daqui a 15 anos nós chegamos no topo da nossa população. E isso é um crime, porque o nosso país comporta 500 milhões de brasileiros. E nós somos do tamanho dos Estados Unidos e não temos nenhum deserto, Alasca, nada. Pelo contrário, vai faltar mercado. O problema é maior porque esta geração que está crescendo agora, que é a última geração da população econômica ativa crescente, esta geração, ela cresce mais no Nordeste que no Sudeste, e ela é sem educação. Então nós temos um problema de educação que é fundamental. O problema da educação é basilar no Brasil, porque nós temos um analfabeto funcional. Uma criança no 6º ano não sabe ler, não sabe fazer conta, não sabe interpretar um texto. O que ela vai trabalhar, o que ela vai gerar de riqueza? E ela tem que segurar o cara de cima. E vocês jovens, ou até mais velhos como eu, que têm 1, 2 filhos, não se iludam. Porque os seus pais, quando se aposentam, quem que segura a onda deles? Vocês. Tem 3, 4 irmãos que faz a divisão de quem está cuidando dos seus pais. Você tem um filho, quem vai cuidar de você? Ainda mais porque ele foi educado a pensar que ele é o centro do mundo. Então ele não vai cuidar de você. Educação. Nós precisamos investir em educação. Então, meus 5 minutos de caixa aqui, eu quero falar de educação. Nós temos uma escola. 25 anos de escola, educação por princípios. Educação por princípios, ela ensina a criança a pensar como um líder. São 7 princípios. O primeiro deles é soberania. Existe um Deus que é soberano sobre a sua vida. E você tem que entender que você está debaixo desse Deus. E esse Deus delega, através do princípio da autoridade, a soberania para o seu pai, para o seu professor, para o guarda de trânsito, para o prefeito, o presidente. Você está debaixo dessa autoridade. Governo, autoridade. Agora, você é um indivíduo. Individualidade. Ninguém manda em você. Você é selado e lacrado com livre-arbítrio para escolher o que você quiser. Você faz a sua vida. E o governo não tem que dizer para você o que você tem que ser. É você que tem que dizer para o governo o que ele tem que ser. Essa individualidade não pode ser um individualismo. Porque ninguém vive sozinho. Então você tem que ter uma aliança com a sua geração. E esta aliança significa que você vai andar junto, fazer junto, crescer junto. E é com a sua geração, que é um princípio bíblico. Uma geração fala com a outra. Então, você pode honrar os mais velhos, você pode ser um exemplo mais novos, mas você vai conviver com os iguais. Você pode olhar uma foto sua de 30 anos atrás e falar como eu era ridículo. Mas todo mundo na foto era ridículo igual. Você anda junto com aquele grupo. A máfia faz alianças. Então, além da aliança, você tem que ter caráter. Que é o que faz você saber o que é certo e o que é errado. E honrar, as pessoas têm que honrar. Caráter cristão. Com esse arsenal, você tem que saber, e aqui entra a questão do empreendedorismo, que você não tem o direito divino de ser rico. Que você tem que investir. Você tem que semear para colher. E a semente que você não come e semeia, ela vai gerar 100 para 1. Então, investir é adiar consumo. Na hora em que eu não consumo, eu invisto. E aquele investimento vai retornar. E essa é a lição básica para quem está endividado. Não use cheque especial, cartão de crédito. Porque a lei do homem falou o contrário. Você quer comprar e não tem dinheiro? Financie. Pague apenas em janeiro de 2018. Mas janeiro de 2018 chega. Então, você usa o cartão para pagar com dinheiro que você não tem. Então, ao invés, você não só não está comendo a semente que vai te gerar o financiamento lá na frente, como você está pedindo emprestar a semente do vizinho para comer
e depois tem que devolver para ele. A história americana, o maior feriado dos Estados Unidos não é o Natal, é o Thanksgiving. Thanksgiving é a história da terceira vez que eles estavam tentando fazer a colheita funcionar. E não funcionava. Então, quando teve a primeira colheita e foi fraquinha, ninguém comeu. Planta de novo. Planta de novo. Aí eles falaram, se desta vez não der, nós vamos voltar. Porque não tem mais, nós estamos passando fome e colocamos tudo no investimento da plantio. Quando veio a colheita forte, fizeram uma festa, mataram um peru, chamaram os índios. Ações de graça. Então está na fundação da sociedade americana. Semear, colher. E na hora que você tiver de riqueza que vem da colheita, você tem que saber que ela não é sua, é a mordomia, stewardship. Você recebeu esse dinheiro e vai ter que deixar para o próximo. Você herdou a terra, vai ter que cuidar dela, porque a próxima geração vai usar essa mesma terra, preservar o meio ambiente. Você não é uma geração de shopping. Isso é ensinado na escola em português, matemática, história e geografia. Então esses 7 princípios estão embebidos aí, né? Impregnados nas matérias. É tremendo o resultado, é tremendo o resultado. São 25 anos de experiência. Que a pessoa aprende a pensar, a ler, a escrever. Uma menina se formou no ensino fundamental na escola, foi para o ensino médio, pegou um professor de cursinho lá, que falou para ela assim, na primeira aula, para a classe, esqueçam tudo que vocês aprenderam, agora vocês vão aprender filosofia. Não existe nada absoluto, tudo é relativo. Não existe certo, não existe errado, não existe Deus, não existe inferno. Você tem que aprender a pensar. Tudo é relativo. E a classe ficou aquele, né? O professor bateu na primeira. Aí ela levantou a mão. Professor, uma pergunta. Pois não. Essa afirmação que o senhor fez, ela é absoluta? Nossa, quando ela me contou isso, eu falei, quem sabe aquele yes, yes. A menina de 13 anos consegue falar isso. Então ela pegou aquilo e falou, pera um pouquinho, você está dizendo... Então, você já entendeu, né? Se é verdade o que ele falou, então existe absoluto. Se não é verdade, então não é verdade. Você tem que aprender a pensar. Educação. E agora nós damos mais um passo maravilhoso, que é traduzir esse material, Educação por Princípios, para escolas privadas não cristãs e para escolas públicas. Educação para a Integridade. O lançamento do livro foi ontem, lá no Mackenzie, São Paulo, e eu vim aqui e não fui lá. E nós ganhamos a primeira licitação para uma cidade ser impactada com a educação. Então, a prefeitura licenciou todas as escolas da cidade para Educação para a Integridade. Uma grande vitória, irmãos, uma grande vitória. Foram anos de investimento nisso. E qual que é o modelo de negócio? Um grupo econômico relevante que emprega as pessoas daquela região e que tem uma visão de longo prazo, que sabe que ele vai precisar de mão de obra daqui a 5, 10 anos. Então ele faz uma aliança com a prefeitura e fala, nós vamos bancar aqui esse negócio. E nós vamos mudar o tripé que destrói a educação no Brasil. Qual que é? Aluno não quer estudar. Nenhum aluno quer estudar. O que o governo fez? Progressão continuada. Então ninguém repete de ano. Faz anos que ninguém repete de ano. Por isso que na 6ª série o cara não sabe ler. Porque ele vai passando. O professor não quer dar aula, porque ele ganha pouco e tem que estar jornada dupla. Então o que o governo fez? Sistemas apostilados. Então ele recebe tudo pronto. Positivo, Pearson, Koch, vendem para as prefeituras milhões de sistemas de apostila de colocar o xizinho. O professor não faz nenhuma preparação, ele empurra a lição lá, o aluno bota o xizinho, se errar, passa de ano. Terceiro, o poder público não está preocupado na qualidade do ensino, está preocupado com a quantidade. Então ele constrói escolas, porque dá mais voto e dá mais corrupção. Ele não investe no professor. Então nós temos que quebrar esse tripé. E neste momento no Brasil está sendo votada de base. Tem um nome lá, CNBC. As diretrizes de educação, que são da comunidade de base, que vai definir se vai ter ou não essa questão de gênero, se é governo federal, se é governo municipal.
essa é uma pressão que nós temos que fazer contra isso. Porque hoje o governo, a prefeitura que cuida do ensino fundamental. E é ótimo que seja assim. Primeiro porque ela está perto. Segundo porque prefeito a prefeita é mais fácil do que conversar com o MEC, que é humanista e anticristão. Então nós temos uma batalha de educação no Brasil. Você tem que participar dela, você tem que entrar no site lá e votar contra aquele negócio. Tem que fazer pressão. E tem que criar uma escola. E tem que pressionar o seu prefeito, o seu vereador, para que a sua cidade tenha essa escola. Então já tem 5 municípios que estão interessados. Uma usina de açúcar e álcool comprou o primeiro projeto, a Copersucar entrou. Então são 6 mil pessoas de uma cidade de 50 mil que ela emprega. E cria uma associação, nós criamos uma associação com a CEPAL, que vai colar com todas as igrejas para convencer os pais da cidade que a educação é um problema deles e não do Estado. A educação não é um dever do Estado, um direito do cidadão. A educação é um dever do pai. É BNCC, Base Nacional. BNCC. Isso aí. BNCC. Essa Base Nacional Curricular está sendo votada. E nós precisamos resistir a essa mudança. Então, eu estourei o tempo aqui, mas isso, para mim, é o dia. Inclusive porque, para a sua empresa, esse vai ser o funcionário daqui a 10, 15 anos. Espero que você chegue lá. Então, estamos positivos em relação ao Brasil. Educação, investimento, igreja. E você, como empreendedor, entender que você não tem que ter uma bênção de Deus para ser rico. Você tem que ter um propósito de Deus para que Ele te abençoe. Eu estou otimista em relação ao que vem pela frente aqui. E que 2018, eu não falei sobre 2018, não vai dar. Mas 2018 a gente não escolhe errado. Amém? Obrigado.